O Plano Real, né, de estabilização da economia e recuperação da credibilidade, como o próprio nome já diz, ele tem dois objetivos muito claros, beleza? Em primeiro lugar, estabilizar a economia. E o que significa, nesse caso, estabilizar a economia? Antes de mais nada, controlar os juros, beleza? E, em segundo lugar, dar maior valor à moeda corrente do nosso país. Não é à toa que no dia do anúncio do Plano Real, o então ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, ele vai apresentar o plano dizendo o seguinte: o Plano Real ele tem três metas a serem cumpridas: controlar a inflação e controlar a inflação. Então ele deixava bastante claro que esse era o passo central desse plano que estava sendo estabelecido, beleza? Além disso, recuperação da credibilidade. Essa recuperação da credibilidade é credibilidade internacional. Você vai lembrar que durante a década de 80 e durante o governo Collor foram declaradas moratórias, ou seja, calotes internacionais. E isso acabou afastando os investidores, beleza? Porque o Brasil estava sendo considerado um mal pagador no cenário internacional, beleza? Galera, nós vamos observar que dentro desse contexto o Plano Real vai ser estabelecido. É, Itamar Franco assumiu a presidência após a renúncia do mandato por Fernando Collor de Mello e também o seu processo de impeachment, após os vários escândalos de corrupção ligados diretamente a esse governo. E o Itamar Franco, ele vai colocar como ministro da Fazenda, e na verdade foi o seu terceiro ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso. E por que ele escolheu FHC? Por uma questão muito simples. O FHC, na época, era um político que possuía boas relações tanto com partidos ligados ao governo quanto partidos de oposição. Em outras palavras, a presença do Fernando Henrique Cardoso seria fundamental para a aprovação desse grande pacote de medidas estruturais para o Brasil sair da crise. Beleza? Então, o FHC ele vai diretamente negociar com os congressistas, tanto do partido ou dos partidos ligados ao governo e, sobretudo, com os partidos de oposição, para que esse plano fosse aprovado. E aí nós temos uma questão que é fundamental. Diferentemente de outros planos, temos aqui profundas reformas estruturais, beleza? O plano Collor, ele já trouxe algumas reformas estruturais, o Plano Nacional de Desestatização, e nós vamos observar que o Plano Real vai tornar essas reformas estruturais ainda mais amplas, né? Vai instituir mecanismos neoliberais ainda mais fortes, com o intuito de lançar o Brasil nessa economia globalizada. Beleza? Então, esses dois pontos são fundamentais para você entender esse plano real. Vamos lá. Quais são as principais ações desse plano? Em primeiro lugar, lei de responsabilidade fiscal, entrando na lógica da austeridade econômica ou austeridade fiscal, beleza? Austeridade é um sinônimo para rigor, né? Uma pessoa muito rigorosa, uma pessoa muito austera. O que significa isso? Você vai controlar os gastos públicos, beleza? A lei de responsabilidade fiscal, ela vai estabelecer o seguinte: torna-se crime no Brasil gastar mais do que se arrecada. E isso vai servir para todas as esferas políticos administrativas do nosso país. E aqueles gestores que, porventura, gastarem mais do que arrecadarem, estarão sujeitos à cassação dos seus mandatos e inúmeras outras punições, beleza? Você vai observar que, a partir daí,
o orçamento público, os gastos públicos, eles deveriam ser votados, eles deveriam ser devidamente negociados para que você conseguisse chegar a essa lógica. Em outras palavras, a partir de agora existiriam tetos, ou seja, limites para os gastos públicos. A princípio, pode parecer algo muito elementar. A princípio, você pode falar para mim, mas professor, é óbvio que uma pessoa ou uma empresa ou o próprio Estado não pode gastar mais do que arrecada, porque isso vai gerar dívida. Perfeito. Mas o que você vai ver no Brasil, desde o governo Juscelino Kubitschek até o Plano Real, é exatamente a lógica de gastos públicos maiores do que a arrecadação, e justamente por isso o Brasil constantemente pegando novos empréstimos. A lei de responsabilidade fiscal, ela tinha essa lógica, estabelecer tetos de gastos para evitar novos endividamentos. Vamos lá, principais vantagens dessas medidas, em primeiro lugar, o controle dos gastos públicos. Então, você vai observar que temos agora gastos públicos que estão sendo melhor monitorados, e, além disso, você não vai precisar contratar tantos empréstimos, visto que as suas receitas agora são compatíveis com os seus gastos. Beleza? Quais foram os lados negativos? Galera, para você agir na lógica da austeridade econômica, você busca o superávit primário, beleza? O superávit primário, ele vai acontecer justamente nessas contas do governo. O que significa isso? O governo ampliar a arrecadação e o governo cortar os seus gastos. Galera, o corte de gastos aconteceu. E esse corte de gastos vai acontecer em serviços públicos e setores sociais, beleza? Você vai observar que em setores econômicos isso de fato não vai acontecer, beleza? Isso tem até uma lógica, né? Você quer atrair novos investidores, então você precisa investir na economia, mas isso também traz uma questão muito primordial. Você vai deteriorar a qualidade dos serviços públicos e você vai comprometer o padrão de vida das pessoas mais pobres em nosso país. Inclusive, o Brasil da década de 90 é um Brasil que constantemente aparecia na mídia e na mídia internacional como um país de pobreza extrema, com uma grande camada de pessoas que estavam abaixo da linha da pobreza. Perfeito? Tranquilo? Olha só, elevação da carga tributária. Nós vamos observar que essa elevação da carga tributária, ela vai acontecer sobretudo para a sociedade civil, e o pior, você vai observar que essa elevação da carga tributária, ela não foi acompanhada de uma reforma tributária. O que significa isso? Proporcionalmente, os menores salários, eles estariam pagando mais impostos do que as fortunas. Inclusive, essa é uma grande e dura crítica que devemos fazer ao Plano Real. O Plano Real, ele mexeu em tantas estruturas do nosso país e não mexeu na estrutura tributária. Você vai observar que as grandes fortunas, até hoje, né, 2020, continuam pagando, em termos proporcionais, uma alíquota de impostos considerada reduzida. E aí você entra no mecanismo até contraditório. Você vai esmagar os mais pobres e a classe média de impostos, a carga tributária em cima dos mais pobres e da classe média é extremamente elevada. Enquanto isso, você tem essas grandes fortunas, tá, com uma condição de alívio, né, em termos tributários. E veja bem, quando eu estou falando de grandes fortunas, eu estou falando de pessoas bilionárias, beleza? Eu não estou falando do cara que ganha R$ 50.000 por mês. Esse cara não é grande fortuna, beleza? Esse cara é uma classe média alta. Não é o cara que ganha R$ 100.000 por mês
tá? E tem uma média empresa. Não é desse cara que eu estou falando. Quando eu falo de fortuna, eu estou falando de tio Patinhas, tá? Eu estou falando de pessoas que possuem aí uma renda bilionária, que possuem patrimônio bilionário. São desses grupos que eu estou falando. Grupo esse que representa 1% da população do país, e grupo esse que controla metade das riquezas do nosso território. Beleza? Tranquilo? Então essa é uma grande crítica que se faz ao Plano Real. O Plano Real, ele não mexeu nessa forma de tributação e, na verdade, essa é uma crítica que pode ser feita a todos os governos seguintes ao Plano Real. Beleza? E também os governos anteriores, diga-se de passagem. Então, você vai observar que o Itamar não fez isso, o FHC não fez isso, o Lula não fez isso, a Dilma não fez isso, o Temer não fez isso, e o atual governo também não fez isso até agora, beleza? Então, essa é uma crítica que você pode fazer a todos esses governantes. Nós não tivemos uma reforma tributária que pudesse aliviar a quantidade de impostos pagos pelos mais pobres e pela classe média, certo? A classe média como um todo, beleza? E uma medida que cobrasse, né, riquezas maiores, perdão, impostos maiores sobre essas fortunas, beleza? Galera, olha só, a política de privatizações, que foi aqui, ó, incrementada, beleza? Inclusive, nós já trabalhamos com esses tópicos, eu coloquei aqui apenas para revisitá-los, beleza? Então, você obteve recursos a curto e longo prazo, a curto prazo com a venda das estatais e a longo prazo com os impostos. Você reduz gastos públicos com a manutenção da empresa e corpo de trabalhadores, e você tem a transferência da responsabilidade de modernizar os setores para a iniciativa privada. Em contrapartida, você teve essas estatais vendidas a preços de bananas, você perdeu o controle em setores considerados estratégicos e o desemprego que cresceu bastante, beleza? Eu passei rápido aqui porque essa foi a temática da nossa aula na semana anterior. Se você quiser saber mais sobre isso, assiste ao vídeo, né? Assista ao vídeo anterior, que todos esses detalhes foram esmiuçados. Galera, redução de gastos com funcionalismo público durante o governo Itamar e, sobretudo, durante o governo FHC, funcionário público não teve reajuste de salário, beleza? Você vai observar que essa medida ela objetivava manter, né, o teto de gastos públicos, mas isso vai provocar um dano muito grande ao nosso país. Os serviços públicos são deteriorados, beleza? Até porque, nesse momento, os funcionários públicos, e isso vai incluir os militares, tiveram perda de poder de compra. Você vai observar que funcionário público e militares só voltaram a receber reajustes salariais no governo Lula, beleza? Então, ao longo desses 8 anos, a qualidade, o padrão de vida, tanto dos funcionários públicos quanto dos militares, simplesmente despencou, beleza? Olha só, tivemos aí a redução do protecionismo comercial. Isso aqui também já foi analisado no vídeo anterior, beleza? Por isso, eu vou dar uma passada mais rápida, beleza? Você vai observar que se fortaleceu o livre mercado no país, entrando produtos de alta tecnologia, provocando a falência de empresas nacionais e o aumento do desemprego, beleza? Tudo isso naquela ideia de enxugar as obrigações do Estado, de encolher o Estado, o chamado Estado mínimo. No mesmo discurso que eu já falei para vocês, o FHC apresentou o Plano Real dizendo a era Vargas acabou. O que ele estava nos dizendo com isso? Era o fim do intervencionismo.
Ele deixava claro que as políticas de privatizações permaneceriam, que a abertura comercial do nosso país seria cada vez mais forte. Galera, dívida externa renegociada, o FHC inúmeras vezes visitou o FMI, o Banco Mundial, o Tesouro Americano, países europeus, para renegociar a nossa dívida, beleza? Para renegociar os calotes que foram dados, para renegociar os juros que estavam sendo cobrados nessa dívida externa, oferecendo uma série de elementos de credibilidade para os investidores, inclusive colocando como obrigatório no orçamento público o estabelecimento de um valor mínimo a ser utilizado para pagamento dessa dívida externa, beleza? Você vai observar que isso vai recuperar a credibilidade internacional do nosso país. O Brasil volta a ser considerado um bom pagador, ainda mais porque essa renegociação ela foi acompanhada de uma série de medidas estruturais no próprio país para garantir a esses investidores a nossa capacidade de pagar essa dívida. O lado ruim é que você tem dinheiro público, dinheiro de imposto, dinheiro público sendo utilizado para pagar dívida e o pior, por muito tempo esse dinheiro foi utilizado para pagar juros. A nossa dívida não estava sendo amortizada, ela não estava sendo diminuída. Nós estávamos pagando juros, beleza? Olha só, mantivemos os juros elevados, a ideia de você trazer capital para o país, beleza? Quando os juros são elevados, as operações financeiras tornam-se mais lucrativas para aqueles que investem e assim você traz dinheiro para a sua bolsa de valores. A ideia era trazer dólares para a nossa economia. Lado ruim, você aumenta a dívida pública e a população vai perder capacidade de compra, justamente porque o financiamento e as linhas de crédito se tornam muito mais caras. Beleza? Galera, nós vamos observar que todas essas medidas tiveram aí como marco o estabelecimento da nova moeda. Eu quero que vocês entendam que todo um caminho foi percorrido até chegarmos à mudança da moeda, beleza? Você vai observar que ainda em 93 foi estabelecida a moeda Cruzeiro Real, cortando-se 3 zeros, dando maior poder a essa moeda, e junto a isso foi estabelecida a URV, a Unidade Real de Valores, beleza? Vamos lá. O Cruzeiro Real tinha preços que flutuavam com a inflação brasileira. A URV, a Unidade Real de Valores, tinham preços indexados ao dólar, ou seja, os preços estariam se relacionando ao dólar e aos juros, perdão, e à inflação nos Estados Unidos. Então você vai observar que todos os dias, de 93 até junho de 94, nós tínhamos o quê? Nós tínhamos os produtos sendo reajustados em cruzeiro real, que era a moeda que circulava no país, e o preço também apresentado em URV, Unidade Real de Valores, indexado ao dólar e aos juros, perdão, e à inflação americana, beleza? A ideia era você justamente acomodar a moeda. A ideia era você gradativamente mostrar como os preços poderiam ser estabilizados, e você vai observar que conforme os juros foram sendo controlados, nós tivemos o quê? Uma flutuação menor nesses preços. A discrepância entre o preço em URV e o preço em Cruzeiro Real tornaram-se menores, beleza? E aí, nesse momento, você tem a adoção de uma nova moeda, o real, e o real ele vai ser cotado exatamente igual à unidade real de valores. O que significou isso? O real ele vai surgir como uma moeda
que vai ser dolarizada, R$ 1 equivalendo a $1. A ideia de moeda forte e moeda segura. Veja bem, essa moeda ela se manteve forte porque os juros estavam controlados. Essa foi uma das grandes diferenças do Plano Real em relação a planos anteriores. Os planos anteriores simplesmente cortavam zeros da moeda, dando inicialmente o maior valor à tal moeda, que gradativamente seria desvalorizada pela questão da inflação. A inflação sobre descontrole, a ciranda financeira, fazia com que a nossa moeda diariamente se desvalorizasse. Aqui no Plano Real, o caminho foi outro. Você primeiro controlou a inflação. Com a inflação controlada, você coloca uma nova moeda, agora segura, agora estável. Beleza? Por isso que o real, até hoje, é uma moeda considerada forte e estável. Você vai observar que, apesar das flutuações no valor do real, nunca aconteceu, né, uma disparada tão grande quanto tínhamos nas décadas de 70, 80 e até mesmo início de 90. Beleza? Então, olha só, principais resultados desse plano real: a inflação controlada, beleza? A população que teve uma elevação real do salário mínimo, justamente porque eu tenho a inflação sob controle. Inflação descontrolada faz com que as pessoas percam poder de compra, porque o salário ele nunca era reajustado na mesma velocidade da inflação. Aqui, o salário mínimo foi reajustado dentro da inflação. Então você faz um reajuste, vou chutar aqui, tá? De 8% e a inflação foi de 8%. Então você deu poder de compra. Antes você reajustava em 20% o salário mínimo, só que ao longo do mês a inflação batia 90%. Então esse salário mínimo perdeu poder de compra. Então agora você consegue manter um certo poder de compra. É a moeda forte e segura, que já falamos, o real. Você recupera a credibilidade internacional, a ideia de ser um bom pagador, e isso, naturalmente, vai trazer novos investimentos e o Brasil se insere numa economia globalizada. Galera, os resultados do Plano Real foram tão positivos que nas eleições de 94, o FHC conseguiu, com uma certa facilidade, vencer as eleições. O período de 94 a 98 foi um período bastante promissor na nossa economia, e isso também facilitou a reeleição do FHC em 98, porém, a partir de 99, uma crise internacional vai afetar bastante esse segundo governo do FHC, beleza? Quer saber mais sobre essas condições durante a era FHC? Faz o seguinte, assiste o vídeo da nossa próxima aula. Galera, um abraço para vocês, até mais, tchau, tchau.